mais difícil que é a sobremesa. Ninguém abre mão. Eu não abro mão de doce. Voltando hoje com pó de plástica, depois de quanto tempo parado? Nossa. Quanto tempo? Não, o José tem 3 meses, a gente parou antes. Estamos hoje com a Renata Linhares, nutricionista que entrou na Clínica Nova segunda e terça tarde, atendendo um protocolo de emagrecimento que a gente criou para preparar os pacientes para a cirurgia. Antigamente tinha mais dificuldade, o paciente falava, não consigo perder peso, e tinha que fazer cirurgia acima do peso, que é uma cirurgia com resultado menor, mais risco de complicação. E hoje a gente consegue convencer a paciente a jogar a cirurgia para frente. E o protocolo que a gente faz é um jaro manipulado, que é a tiazepatida, junto com a nutricionista, que vai fazer um acompanhamento. Então hoje a gente vai falar sobre os efeitos, os cuidados, tudo sobre a tiazepatida e como é que esse protocolo está funcionando. Primeiro, como é que a nutrição ela age em conjunto com a tiazepatida? Porque a gente vê que tem paciente que quer só tomar a tiazepatida e depois tem muito efeito rebote, de parar a medicação e ter um reganho, às vezes, até rápido. Então, hoje todos os estudos mostram que pelo menos 40%, caso o paciente não tenha acompanhamento nutricional, que pelo menos 40% do peso perdido pode ser de massa muscular. E se eu perco massa muscular, o que é o meu músculo? É meu grande queimador de gordura do corpo. É através dele que eu vou me manter magra, vou manter com energia, vou manter meus hormônios regulados. Então, com o acompanhamento nutricional, eu evito essa perda de massa magra. E depois, quando eu conseguir desmamar a medicação, eu tenho grande chance, quer dizer, ali, de manter o peso que eu perdi. E não só isso também, manter um tônus muscular, uma pele bonita, não ter aquele efeito derretimento que as pacientes têm medo, né? De ficar com aquela face derretida. A gente tem até a pele que às vezes fica meio craqueladinha. Isso, exatamente. Perde colágeno, altera não só a flacidez, como altera o aspecto da pele. Exato. Em termos de ingesta proteica, qual que seria o recomendado? Tem uns percentual num prato, assim, para o paciente entender. Quanto por cento que seria proteína? Então, principalmente no uso da tiazepatida, como há aquela questão da redução do esvaziamento gástrico, aquela sensação do paciente, eu fico com o estômago cheio, não consigo comer tanto, nós priorizamos sempre a proteína. Então, nesse caso específico, muda um pouco do tradicional. Eu sempre preconizo ali praticamente 40% a 45% do pratinho de proteína, a outra metade de fibras para estimular o intestino e a outra parte de carboidratos para manter a energia da paciente. Até porque um dos grandes efeitos colaterais que a gente vê é a constipação. Exatamente. A gente até tenta prescrever o metamucil ali para prevenir, Exato. mas a fibra na alimentação junto. E também o enjoo, também é muito relatado isso. Tem alimento de digestão mais fácil que poderia colocar nessa dieta? O que entra para o paciente ter uma noção? Para ter menos enjoo, que é um dos efeitos colaterais mais relatados. Né? Tem, nesse caso, a depender do paciente, nós conseguimos fazer um ajuste na alimentação. Principalmente proteínas, começando delas. Tem proteínas brancas, por exemplo, frango, peixe, ela tem uma digestão mais rápida, uma digestão melhor do que, por exemplo, as carnes vermelhas, as carnes mais gordurosas, então esse é o primeiro ajuste. Um outro ajuste que a gente faz muito também é colocar frutas que são ricas em enzimas digestivas, como o mamão, o abacaxi, por exemplo. Então essa enzima vai otimizar a digestão dessa carne, dessa proteína que está lá com o paciente. Então ela vai se sentir muito mais confortável e vai ter aí uma melhor adesão ao planejamento alimentar. É importante, eu acho, ressaltar isso, que é importante ter o acompanhamento nutricional, né? As pacientes, Exatamente. hoje, as pessoas têm feito de forma aleatória, Sim. sem acompanhamento nenhum. Aí depois É mais falar, pra mim não fácil, teve só efeito, pra mim não teve efeito. Ih, você é muito mal, não consegui tomar. Sim, Então a exatamente. gente vê hoje que Não faz exercício, não faz muitos dieta. desses casos são relacionados a fazer de forma aleatória, sem acompanhamento, sem orientação, né? Que é importante ter. A parte mais difícil que é a sobremesa. Ninguém abre mão. Eu não abro mão de doce. Mas algumas relatam Mas que como- diminui a vontade de doce, de açúcar, né? Diminui mesmo, né? Diminui, né? Diminui. Mas tem alguma recomendação de sobremesa menos calórica? Eu vou aproveitar para mim também. Ai, não. Porque eles sempre querendo... Marca uma consulta, né? Tem sim, tem opções de sobremesa, nós conseguimos adaptar, por exemplo, sobremesas lácteas, quando o paciente tolera, por exemplo, pudins lácteos com base de amido, por exemplo, você consegue incluir fruta, tem a chia também, que dá uma excelente textura nas sobremesas, tem os adoçantes dietéticos, que são mais naturais, como a stevia, tem o xilitol, tem o manitol, que dá aquele gostinho doce, mas não traz a caloria do açúcar.
Tem alguns pudins que parecem pudim mesmo, que a gente consegue fazer ali no micro-ondas, na airfry. E tem receitas, né? Isso, e tem também, por exemplo, que eu costumo colocar bastante para dar aquela textura gostosa, sabe, de sobremesa, são a base de ovos, por exemplo. Então eu acrescento proteína e também dou um sabor muito bom para aquela sobremesa. Então o paciente já está consumindo proteína também na sobremesa. E não deixa de comer o docinho dele depois da refeição, que também é muito interessante. Olha aí, Fernanda. Tem que dar receita também de drink sem álcool, né? Porque a álcool e tisepatida, para mim, é meio que inviável. O maior inimigo da tisepatida seria o álcool. Isso aí a gente conversa com o paciente para tentar frear. Não, e tem umas até que falam, tô tomando, sei lá, toda quarta-feira. Aí essa semana eu vou pular porque sábado eu já sei que tem uma festa. Isso. Eu gosto até essa pausa assim também. Eu acho até bom programar perto do final de semana, porque pra é evitar onde de o beber. pessoal sempre escorrega. Dia do lixo pode ter na dieta ou não? É firme todo dia. Tem algum dia que pode ter uma leve escorregada? Então pode, com certeza. O que eu sempre oriento os pacientes é assim, não ter o dia do lixo, mas sim pensar numa refeição off. Isso, uma refeição fora. Então o que eu falo para eles, olha, se seguiu direitinho o cardápio e tem margem, tá tudo bem de chegar ao final de semana, comer uma pizza, mas sempre com controle. E assim, é muito legal que o Monjaro dá esse controle para o paciente, que ele consegue comer uma pizza, comer ali 2 pedaços e se manter saciado, o que ele não conseguia no passado. Então isso que é tão legal de ajustar o nutricional com o Monjaro. Ele tem mais esse autocontrole e aí tira o dia do lixo, né, e começa a colocar só refeições off ali. Então a gente consegue ajustar a depender da rotina do paciente. E isso que a dona perguntou de parar o tratamento. Como é que é a parte... Sabe que no final de semana, sabe, fazer uma viagem, ela vem fazendo uma sequência semanal do uso do Monjaro. Essa semana fazer uma viagem que eu não vou controlar. E aí ela pausa. E como é que é a aderência, por exemplo, a dieta? Com qual o controle que você faz de acompanhamento no intervalo? Para poder a paciente se manter ali naquele tratamento sem fazer as primeiras 2 semanas e abandonar? Então, o primeiro ajuste que nós fazemos é adaptar o cardápio de acordo com a realidade daquele paciente, isso é bem importante. Eu sempre falo, não adianta nada a Nutri pensar numa coisa linda, maravilhosa, e a paciente chega em casa e isso aí não dá pra mim não. Exatamente. Então eu falo junto com a paciente, ela me explica como tá a rotina e dentro da rotina dela, eu vou sugerindo, ó, então o que você acha desse sanduíche aqui? Vamos colocar mais isso, vamos colocar mais aquilo. E nesse caso de ficar um tempo maior sem a tisepatida, nós conseguimos adaptar colocando mais fibras, por exemplo. Hoje até a suplementação, nós temos módulos de fibra que vai ajudar ali também a retardar aquele esvaziamento do estômago, mantendo a paciente mais saciada e dando essa margem aí para que ela possa fazer a sua próxima aplicação. E tem algum tempo que você fala assim, depois desse tempo, o paciente realmente mudou os hábitos alimentares dele? Foi uma dieta ali de 2 meses, depois se manteve depois de tanto tempo, o paciente tem mais chance de se manter com aquela dieta. A Bruna, por exemplo, faz dieta há quanto tempo? Naturalmente. Mas eu sou bem disso que ela ela tá falando aí. Ele aposta tudo, né? Não, mas a Ana já falou isso, mas eu sou muito dessa da refeição. Final de semana, se eu tiver comer uma pizza, eu como sem culpa. Mas eu já sei que meu café da manhã vai ser sempre a mesma coisa. Entendeu? Aí se eu já sei que à noite eu vou no aniversário. Não, mudei. Mas já tem bastante tempo. Eu não sei quantos mil anos atrás. 10 anos eu fiz uma lipo. E desde então, eu nunca mais engordei. Há 10 anos está mantendo É o seu estilo de vida. Engravidou 2 vezes e não perdeu. Mas é por isso aí, por conta de exatamente isso que ela falou. Eu não deixo de comer o que eu quero, mas eu sempre estou controlando, mantendo o padrão alimentar certinho. E aí você se permite, de vez em quando, dar uma escapadinha e não altera nada. Isso, faz parte. O maior erro é qual que você vê assim, de alimentação? Maior erro? Fast food, pizza, hambúrguer, ou é a quantidade? Qual o erro que as pessoas geralmente cometem? Então, principalmente, eu nem vejo quantidade. Uma coisa que eu sempre escuto aqui, que é até bem engraçado, o paciente chega, olha, doutora, eu não como nada, mas eu como pouco, olha, eu tomo café da manhã, aí eu só vou comer. Nossa, A gente escuta muito isso. essa frase é clássica. É muito comum, assim, eu como de manhã, aí eu só vou comer de novo à noite. E, poxa, mas eu não como nada, e eu engordo, e eu não consigo perder peso, o que eu faço agora? E aí, quando você vai avaliar, na verdade, naquela pequena porção que ela comeu, nas 2 únicas refeições que ela fez no dia, foi uma quantidade enorme de calorias. Então, tá mais assim, de ajustar a qualidade do que a quantidade. Porque o ideal é que o paciente coma bem para ele estar saciado. Uma coisa que é bem engraçada que eu falo também, que é sempre o maior inimigo da dieta é a fome. Então, se o paciente está saciado, come aquele pratão de coisas boas, ele não vai sentir, não vai ser aquele sacrifício todo fazer uma boa alimentação.
Então esse é o maior que eu vejo. Comer pouco, mas comer alimentos com uma grande quantidade de calorias. Que a gente chama. E você Mas vê tem gente aí, que fala, eu não tô bebendo refrigerante, mas tô bebendo agora só suco de laranja, por exemplo, né? Achando que é Você fala saudável, isso. ok, mas que suco, às vezes, dependendo, tem a caloria absurda, né? tem que ter orientação, assim, tem que Exato. ter orientação. Mas aí, para manter essa saciedade, você é adepta de tem que comer 3 horas, alguma coisinha, de fazer aquele negócio de intervalos mais programados para poder evitar que fique muita fome? Não, ou isso não? sim. Não, isso sim. Não a cada 3 horas. Mas uma refeição que eu vejo muito aqui, que é estratégica, é o lanche da tarde. A maioria não faz, principalmente as mulheres. Pula o lanche da tarde. Aí quando chega à noite, depois que ela chega em casa, toma um banho, aquele cérebro descansou das atividades do dia, aí bate aquela fome. Ela fala, olha, mas eu sinto uma fome. Que se deixar, ela come a geladeira inteira. E ela não tem controle sobre o que ela está comendo. Acaba comendo muito. E acaba você quer uma recompensa também no final do dia, cansado, você quer Exato. comer alguma coisa Eu gostosa. Isso. Trabalhei, eu mereço. Exatamente. Isso aí. Aquela E esse sensação lanche da de- tarde seria o quê? Em geral? Então, para as que têm tempo, eu sempre recomendo, olha, anda com iogurte, coisa simples mesmo, porque a maioria hoje não tem tempo. É aquela vida corrida da mulher moderna, né? Corre para um lado e vai para o outro. Tem iogurte, tem fibras, eu coloco sempre muita semente, que também é muito bom para a parte hormonal feminina. Tem hoje módulos também de proteína que não são whey, que são as proteínas do colágeno, né? O Body Balance. Então tem 20 gramas de proteína, também ajuda muito, porque ele dá saciedade, ainda vai tratar ali pele, cabelo. Consigo adaptar um sanduíche, por exemplo, para quem gosta. Ou para quem gosta de doce, um bolinho funcional, com aveia, com fruta, com banana. Então tem várias opções a depender da rotina da paciente. Essa parte hormonal da mulher, a gente estava até conversando outro dia sobre Isso. Monjaro e endometriose. Fala mais um pouquinho disso pra gente. Então, hoje, alguns artigos apontam, claro, né, não existe uma evidência clínica super robusta, mas existem evidência, né, de casos que estão dando Tá muito certo. começando a... Está começando a aparecer isso. Vi uns 3 artigos, né, sobre isso. Isso, exatamente. A endometriose se trata de uma inflamação crônica, né, de baixo grau, que a gente fala que o corpo da mulher está mais inflamado, por conta, muitas vezes, da insulina. Porque a maioria hoje está com sobrepeso por quê? Ah, eu tô gordinha, tô com peso por conta do açúcar, por conta de carboidrato. Então a insulina, ela tá ali não fazendo bem o trabalho dela. Isso causa uma inflamação, que vai causar ali, no final das contas, a endometriose, tá? O que o Monjaro faz? Ele entra reduzindo essa inflamação. O GLP-1, que é o Monjaro é um análogo do GLP-1, que ali nosso intestino produz, ele é um anti-inflamatório muito potente. Então hoje mostra-se que baixas doses do Monjaro, que é uma dose que não emagrece, para o paciente não precisar, eu não preciso emagrecer, mas eu queria tratar a endometriose, nós conseguimos colocar. E aí, junto com isso, adaptar a alimentação e adaptar também uma suplementação direcionada. Tem dado muito certo na redução de dor, dos focos da endometriose, daquele sangramento que ela tem, daquele útero que fica super inchado. Então, assim, tem dado muito certo e eu fico muito feliz porque é um tratamento promissor, né? Para uma doença assim que tem. A gente vai até para lipedema também, a gente Também. Porque a lipedema, eu faço uns casos que são grandes, né? E aí, só que a gente tem um limite para não dar anemia. Então, alguns pacientes estão emagrecendo com Monjaro, nutrição antes do lipedema. Até porque tem muitos falam de inflamação do lipedema antes da cirurgia, com cúrcuma, tudo. Mas quando a gente vai ver os artigos, para ver o nível sistêmico na corrente sanguínea de cúrcuma e de toda a centelha asiática, seria uma dose que não é a dose que se compra na farmácia. Sim. O Monjaro, a gente vê um efeito muito visível, até de reduzir não só a gordura, como a inflamação. Para a gente é um dos divisores de águas em relação a preparar a paciente para a cirurgia. Para lipedema, em termos de nutrição, você faz alguma dieta mais adaptada, em termos de inflamação? Sim, nós fazemos uma dieta anti-inflamatória, rica em vegetais, diuréticos também, como por exemplo o abacaxi, um potente diurético. Os brássicos, que nós chamamos, como por exemplo repolho, couve-flor, eles ajudam aí a desinflamar e esse tecido ali do lipedema, ele melhora muito o aspecto dele. E ajuda também na retenção hídrica dessa paciente, aquela retenção de água, sabe? Então assim, dá um efeito muito bom em conjunto. A gente vê paciente que às vezes relata oscilação de peso, de retenção hídrica muito grande. Lipedema é uma cirurgia que a gente está mais... Eu não tô fazendo bastante. Bastante. Mas é um assunto que tá, né, bem É uma cirurgia que eu acho que quando a gente começou nem se falava muito, mas dá um resultado muito bom, né? E a gente vê a questão da massa magra, tipo assim, com lipedema que malham, são disparadas que têm o melhor resultado. A gente vê até
um músculo que estava ali, mas estava escondido pela gordura. Tem alguns, eu lembro de 3 casos, um mês depois já veio a definição muscular ali. Sim, consigo ver. Com o lipedema. Vou fazer uma pergunta em relação ao monjar que eu escuto muito das pacientes. Elas fazem o protocolo, emagrecem e conseguem fazer a cirurgia. E logo após, aí ela tem aquela pausa que precisa fazer antes da cirurgia, de quanto tempo? 2 semanas, Pelo dependendo menos da idade. no mínimo 2 semanas, né? Se for diabetes de idade maior, é 3. Então, aí ela já vem dessa pausa para operar. E aí opera e ainda continua numa pausa. E esse gap de tempo, elas ficam com medo de ganhar peso. Porque não pode fazer atividade física, porque está operada. E elas ficam desesperadas. Quando que eu posso voltar a tomar um monjaro? E é importante também ter orientação nutricional nesse período, né, de pós-operatório, que ela vai ficar sem a medicação e sem atividade E física. precisamos cicatrizar. E precisando cicatrizar, então precisa de um aporte proteico bom. E não ficar enjoado Então, também. quanto tempo após a cirurgia? Então, antes da cirurgia, parar pelo menos 2 semanas. Isso. E após a cirurgia, em quanto tempo ela pode retomar esse medo aí de ganhar um peso, retomar A alimentação? gente fica com medo só se vai ter uma complicação, se vai precisar rebordar. Então, geralmente 2 semanas que a gente fala. Geralmente 2 semanas no Porque mínimo. elas ficam sempre com essa ansiedade. Quando eu posso tomar? No mínimo uma semana. E de dieta para pós-operatório? Tem alguma adaptação que você orienta para ajudar na cicatrização, não ficar muito enjoada? Tem, Pode estar da anemia, né? Também. Então, justamente, isso é um ponto bem importante das anemias. Então, nós preconizamos alimentação rica em nutrientes, bastante vegetal, fruta, a depender, claro, dos gostos da paciente, né? Tenta adaptar ali. A parte proteica também é bem importante, principalmente por conta da cicatrização. Alimentos antioxidantes também, que vão ajudar na cicatrização, vão reduzir a inflamação, vão deixar essa paciente também com uma digestão melhor, para que ela não se sinta, eu estou com o estômago, a barriga estufada. Aumenta o desconforto, Exatamente, desconforto abdominal. Então, isso é bem importante. E proteína, claro, sempre em primeiro lugar, preconizando das várias formas ali que ela vai consumir. Eu acho que a gente foi ensinado errado desde criança, de quantidade de proteína que tinha que ter no prato. Mas hoje, eu acho que as pessoas estão melhorando isso, estão mais orientadas em relação a isso. Estão. Né? Com certeza. E eu acho que quanto melhor a quantidade de proteína que eu como no dia, eu percebo que eu tenho menos fome, exatamente como ela está falando. Você não tem aquela necessidade de ter aquela coisinha de essa vontade de comer. Você não tem, você fez uma refeição certinha, você fica bem até a próxima refeição. Tem paciente que a gente até coloca whey protein no pós-operatório, porque tem que, até por causa do edema e tudo, tem que ter uma proteína ali para poder ajudar a cicatrizar e diminuir seroma, diminuir chances do ponto abrir. É muito importante a gente ver se a paciente... Essa parte que mudou muito na cirurgia plástica, que é a parte nutricional ajudando, a gente vê a parte da inflamação de ser reduzida com dieta. Você vê alguma dieta também para modular a parte hormonal da mulher? Sim. Isso eu acho que é um ponto que tem que ter um podcast só para falar sobre isso. Porque, né, assim, esse é um assunto que também está... muito em alta, eu acho. Mas fala um pouco como que vai funcionar o protocolo com vocês aí em conjunto. Passa então, uma agora, anotação, como vai ser? Vamos lá, pontos. A tirzepatida a gente faz só para quem vai operar, para quem está com cirurgia programada. E só vai fazer agora, já começou, já tem um mês e pouco. Só entra no protocolo, a primeira dose, depois que já acertou de fazer mas aí passa na Renata antes. Não, então, chegou até você. Tem que fazer o acompanhamento no conjunto. Não existe mais começar a tirzepatida sozinha. Então vai começar com a orientação já tem a consulta. Porque a gente vê também muitos casos de paciente que está no primeiro mês já excelente, mas depois começa a diminuir o efeito, tem que ir aumentando a dose, tem paciente que estaciona. Então a gente viu uma necessidade de entrar algo a mais além da tirzepatida, que é tão importante quanto, que é a parte nutricional de orientação e acompanhamento. Né? Você faz bioimpedância também, né? Sim. Eu acho que até pelo investimento até do valor do produto, você tomar de forma aleatória sem ter orientação e às vezes você não tem resultado ou abandona, porque é isso, fica enjoado, porque não está comendo errado. E da cirurgia, a gente vê alguns pacientes que às vezes está com 40 dias de cirurgia já ganhou 2 quilos. A cirurgia foi cara, porque tem que manter. Verdade. E a tirzepatida, esse paciente mal bem, a gente consegue depois jogar de novo pro resultado que ela saiu da cirurgia. Grande, né? Assim, muito. Tanto que a gente limitou para quem vai operar. Senão estava mais aberto aí, só que a gente não conseguia mais atender de tanta gente, aí limitou para quem está
com cirurgia programada. Então agora quem vier no consultório vai ter esse protocolo, Isso. acompanhamento nutricional com Acompanha o Renata. Instagram. Qual é o Instagram? É Renata Linhares Nutri. Renata Linhares Nutri. Meu é DR Ziraik. E o da Bruna Eu também, meu a foto agora dos só vai pratos. ter. Não tá tirando umas fotos dos pratos? Um né? pouco, agora eu tô muito com o neném, mas tem foto dos pratos também. Mas então, acho importante falar isso. Quem quiser operar agora vai ter esse acompanhamento aqui na clínica com o Dr. Fernando, no pré e pós-operatório, que é importantíssimo. Isso. Saber que é importante ter acompanhamento para aderir melhor ao uso da medicação e ter melhor resultado, né? Ter menos efeitos Isso aí. colaterais. E otimizar os resultados e manter os resultados. Isso aí, principalmente. Show. Muito bom. Pré-menopausa, Climatério. Cara, climatério, isso aí né? vai crescer pra caramba. Vai. Eu queria estudar. Isso é um assunto que você Eu não falo que eu vai queria ter gostar. um endócrino aqui.